E agora eu me tornei a morte. O destruidor de mundos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipocando Cast, Pipocando Podcast, chame como quiser. O fato é que nós estamos na semana do Barbieheimer, estamos Barbieheimerzados, eu e Vitor Coimbra. Fala oi pras pessoas, antes de eu continuar a minha... Fala oi, muito obrigado por estar aqui. Você não fala porque você é cientista, é isso? Cara, o figurino do Vitor tem acrescentado tanto. Eu estive gravando com ele aqui, ele é de uma sutileza, ele traz os figurinos, ele tira da cartola os figurinos. Os figurinos. Então eu estou aqui com o Vitor Coimbra. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo aqui os meus cos pobres, né? Fazendo uma singela homenagem aos filmes. Então, se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo os cosplays. Cosplay não, porque cosplay é caro. O cos pobre, que é o que eu consigo fazer. E eu queria, inclusive, falar que se você quiser seguir o Vitor mais intimamente, siga ele lá no Instagram dele, é @v_coimbra, é isso? Vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Então... É massa, porque ele faz uns vídeos lá também, ele fala sobre cinema, às vezes ele assiste umas cabines, ele também dá a impressão dele lá, então é uma parada bem da hora. Tô tentando deixar de ser low profile, então... Isso. Às vezes o que falta é um pouco de público, na verdade. Então vai lá, dê um pouco de público pra ele, que o resto ele vai embora. Não, mas é sério, eu assisto as coisas do Vitor e acho bem da hora. Oppenheimer é o seguinte, Vitor. Foi um físico. Tem esse filme aí do Nolan, tá? Aí tem várias coisas que é legal a gente comentar. Sem spoiler, depois a gente entra em detalhes do filme, tá bom? Vamos comentar. É engraçado falar isso, mas por mais que se trate mesmo de uma biografia, existem spoilers, né? Existe um plot twist. Existe plot twist no filme. Muito foda. Porque sempre para quem não teve acesso à história, por mais que ela aconteceu... vai ser um spoiler, né? Então, sei lá. Não, mas eu digo assim, a gente vai comentar cenas, detalhes, isso tudo é spoiler, né? Lógico. Tipo, comentar em detalhe o filme é spoiler. Eu só tô usando. Primeiro, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre o Nolan. Falar sobre o Nolan. Por quê? Porque o Nolan, ele virou um diretor muito famoso, as pessoas conhecem o filme dele por ser ele que está fazendo, não por menos, já que ele é um cara que produz os filmes dele de um jeito muito singular, ele é um cara muito dominador, ele quer fazer do jeito dele, ele tem a forma dele de agir, a forma dele de fazer, é ele que escreve normalmente os filmes, normalmente até sozinho, ele já cooperou. Ele é um cara que começou a fazer cinema, tipo, de guerrilha total, porque o Following, o filme menos acessível dele, foi feito com amigos, né, tudo cedido lá, né, então... E mesmo a Amnésia é um filme pequeno, é um filme super, tipo, difícil de realizar, no sentido de que não tinha um mega orçamento. Conseguiu ter atores brilhantes ali, mas... Sim, um filme de menor proporção. Aqueles filmezinhos onde você gasta com que já foi o primeiro de estúdio ali que ele conseguiu, né? Sim. Então, aliás, o início da relação de amor que terminou em ódio com a Warner. Exatamente. O que é muito louco pro contexto Barbenheimer aí, né? Porque tá competindo com a Warner. O Nolan saiu da Warner tretado lá por causa das coisas que rolaram no Tenet. E acho que ele tava errado em muita coisa ali, mas também estúdio, né? Sei lá, existem dois lados ali, mas eu acho que o Nolan falou umas coisas que era nada a ver naquele momento. Ele queria ser o salvador da indústria do cinema num momento que... na minha opinião, nem deveria... E com um filme também que não dava pra ser. Então... E eu falo isso sendo alguém que gosta dos filmes dele, cara. Então... o que eu acho que é legal a gente estabelecer aqui é que o Nolan, ele é esse diretor e ele tem um quê de polêmico pro público geral. Tem muito diretor polêmico, mas pro público geralzão mesmo. O Nolan é muito conhecido. Por quê? Porque ele fez 2 filmes em específico, que é o Inception... E eu acho que mais especificamente o Interestelar. Por que eu não tô falando do Batman aqui? Porque o Batman ainda é uma parada que é do Nolan, mas tem todo um lance de ser do Batman o filme, entendeu? Então tem gente que gosta do filme do Batman meio tipo, beleza, não tem aquela... Cara, eu acho que eu nem vou me explicar. É isso, tipo assim, os filmes do Batman é um acontecimento na carreira do Nolan, são filmes claramente do Nolan, ele fez do jeito dele, tudo isso, piriri pororó. Mas tem outros 2 filmes que é material 100% original, que é marca do Nolan, que ficaram muito famosos, que é o Inception e mais especialmente eu acho o Interestelar. E tem um que tá muito atrás nisso aí, mas que eu acho que é legal de falar, que é o Grande Truque.
Não, que é mas uma calma. marca... Eu sei do que você tá falando, só quero dizer que é uma grande marca autoral dele ali, que eu acho que é um filme que tem uma... É que eu acho que, na verdade, todos os filmes dele são muito autorais. Lógico, mas dentro do que você tá falando, ele é um filme que foi feito entre os Batman, e já que você não tá considerando os Batman, é um... Tá. O cara tá tentando adivinhar meu pensamento não tô aqui, tá tentando adivinhar, só tô colocando... Não, é que eu amo esse filme, esse é o meu predileto dele até hoje. Ah, Grande é? Truque, É. Tá, então, assim, olha, veja bem. Esses dois filmes, eles atingiram muita gente. O Interestelar é um acontecimento bizarro, cara. Esses filmes ficaram tão famosos, e aí, não no círculo da crítica, Fora da bolha de cinema, cinéfila. isso. Aí esses filmes, eles são questionados bastante, principalmente o Interestelar. Porque tem esse lance de que o final do filme ele é muito explicativo, ele é bem expositivo, tem toda uma parte da história que é criada meio que pra pegar na mão da pessoa, depois que o filme já deu a mensagem final dele, digamos assim, tem um ápice emotivo ali e tal, e depois o filme continua, assim, sei lá, por uns 20 minutos, meia hora, não sei exatamente quanto tempo, meio que, galera, pra quem não entendeu, é isso aqui, piriri pororó. Beleza, eu gosto pra caramba de Interestelar, acho muito da hora. Os temas que o Nolan aborda sempre me pegam, então eu gosto do filme independente, meio do que... Porque assim, ele é um cara que leva muito a sério o trabalho dele, vai gastar um monte de recurso, fazer um monte de efeito foda, normalmente efeito prático, ele entende dos assuntos que ele tá tratando, e aí ele faz isso de uma forma muito da hora e muito caprichada. E tem um monte de outras coisas que eu não gosto nos filmes do Nolan, que a gente pode falar aqui, que eu acho que até tem a ver com esse Oppenheimer. Que tem a ver com o Oppenheimer? Uns que ele melhorou, outros que estão ali ainda, tal. Mas assim, eu sempre tendo a gostar. Então, o Nolan é um diretor que ele... só pra não perder o pensamento, muita gente amou Interestelar. E aí, o que aconteceu? O Nolan tá sofrendo ele foi pego na própria armadilha. Ele se ferrou. Por que acontece? Tô falando do público geral. Essa galera que ama Interestelar tá indo assistir os filmes do Nolan, os outros, os próximos, os antigos também, sei lá o quê, e eles meio que não gostam muito. Eles ficam meio pá com o Nolan, você entendeu? Ficam meio pá com o Nolan. Eu entendo por quê. Porque o Nolan, ele não tá muito comprometido a continuar fazendo o Interestelar, entendeu? E a galera vai meio que buscando o Inception, buscando o Interestelar no filme dele, e ele não entrega, e os caras ficam putos. Os caras ficam tipo, caralho, vai tomando seu cu, Nolan. Filme chato da porra, 4 horas de gente, blá blá blá. Filme de guerra que não tem que volta pra trás, que não aí, sei o quê, né? Ai, Dunkirk, que é essa merda? Fica vibrando, uns navios. Vai pra casa, vai se fuder. Todo mundo puto com o Nolan, cara. Cara, o Dunkirk é um filme que tem um hate, assim, é bem sobre isso, né? De que, nossa, o filme não tem graça. É porque as pessoas amam um filme de guerra. Aí fala, mano, o Nolan vai fazer um filme de guerra. Puta que pariu, mano. Que porra vai ser essa, o Nolan? Puta, aí, tipo, é um filme super sensorial, meio experimental. Filme, pá, meio, pá. Você pode não gostar, mas os caras odeiam o Nolan. Esse é o fenômeno que eu achei interessante. Os caras ficam com raiva do diretor. Tipo, eu odeio esse filme, então eu quero que o Nolan morra. Morte ao Nolan, que não fez o filme que eu queria. Maldito Nolan, entendeu? Então, tá acontecendo isso com o Nolan. Esse Oppenheimer vai ser o ápice dessa parada, eu acho. Esse é meu chute. Todo mundo vai ficar puto com o Nolan por causa de Oppenheimer. Quer falar um pouco no podcast? Eu gostaria, então, se me der licença. Não, cara, tem isso, mas eu não acho que seja necessariamente a galera que gostou muito do Interestelar e que aí tá agora descendo a lenha, não. Eu acho que o Nolan já tem, porque eu já via desde a época do Batman, assim, uma quantidade muito significativa, assim, de bolha cinéfila mesmo, de ser anti-Nolan. O rolê do Batman por vários motivos. Não, tipo, Batman, eu só tô citando a época, e aí é grande truque, aí é amnésia, é tudo, entendeu? E de falar, nossa, porque aquele cara é um otário, porque ele acha que ele é tão inteligente fazendo aquelas coisas, e aí ele se explica, ele acha que o público é idiota e tudo mais. Então se criou uma... E eu não estou criticando o motivo, né? Existem esses motivos para as pessoas não gostarem dele. Certo. Eu gosto, apesar disso tudo. Que, tipo, é uma certa verdade, né? Na verdade, para mim, o meu maior problema com o Nolan, posso falar já qual que é o maior problema? Eu acho ele ruim, ele é... Quando ele vai fazer drama de personagem, ele é ruim, eu acho. Eu não gosto. É porque ele é muito O melhor frio, é o grande né? truque. O melhor é o grande truque. Na minha opinião. Disso.
criar personagens e arcos dramáticos que você se importa pelas pessoas e tal. Mas o Grande Truque tem vários desses problemas. Os diálogos são mega artificiais, são muito marcadinhos. É uns diálogos meio surreal, que parece de trailer, sabe assim? Sabe aquele diálogo meio que é super pomposo e tal? Fala, mano, as pessoas não conversam assim, sabe? Chega no Tenet, o cara vira e fala assim, o tempo é como uma roda que vai e volta. Quem que fala assim, mano? Calma. É duas pessoas numa sala conversando, velho. Eu entendo isso, mas eu tendo a não concordar, porque eu já acho que, tipo, a Amnésia, no fim das contas, é um puta drama de um cara Isso. tá loucaço. Mas é o segundo melhor que... nisso. Até mesmo a obsessão do Leonardo DiCaprio ali no Inception é um estudo legal daquele personagem passando por uma culpa, uma não aceitação do luto. Sim, mas é o jeito que ele faz. Eu falo, quando ele vai fazer drama de diálogo, ir por esse caminho, tal, ele não faz. Eu não gosto. Quando ele faz drama usando as temáticas, tipo assim, usando outros recursos, eu gosto, entendeu? Uhum. Tipo, Inception é bem emotivo. Eu acho que sim, e o Interestelar também. O personagem do Cillian Murphy lá com o pai dele, aquela coisa, né, de dar sequência. O Interestelar também é super, as pessoas choram. Relação de pai e filho. Eu entendo, existe uma crítica ali no Interestelar sobre alguns momentos o Nolan ser esse cara realmente muito duro emocionalmente, porque aquela cena quando eles fazem a travessia e é um negócio visualmente tão extraordinário e como aquilo não arranca uma emoção dos personagens que estão diante de um negócio inédito na história da humanidade. Sim. Às vezes ele vira o olhar, ele perde a oportunidade de virar o olhar dele pro personagem meio porque eu acho que é uma área pra ele não muito confortável, você entendeu? E até em comparação com o 2001, que é um filme que foi uma influência do Nolan pro Interestelar. Que faz isso o tempo todo. Que tem a cena lá, o cara chora. E tipo, aquilo é incrível. É de um impacto emocional muito foda. É mais forte do que a cena que contrapõe ele, né? O efeito é muito foda, mas é mais forte a cena da reação, né? E é meio estranho mesmo. Não é porque os caras são cientistas ali porque eles entendem o conceito de tudo que quando eles forem se deparar com a prática não vai ser uma coisa... Óbvio. Né? Óbvio. Então, assim, existe mesmo essa coisa nele. Eu tô falando assim, pra mim esse é o pivô da minha crítica ao Nolan. Tem várias outras groselhas que a galera fala que eu não concordo. Tem coisa que é groselha, tem coisa que é até embasada. As pessoas falam, pô, não gosto do Nolan, disso. Entendo. Ele tem um jeitão dele de fazer filme mesmo. Verdade. Ele tem um passo meio matemático. Tem uma coisa nos filmes dele também no passado que ele gravava cena de ação e ele não abria tanto quadro, ele tinha meio medo, ele fazia uma coisa meio fechada, meio confinada, que era meio também gorfinho, na minha opinião. Mas, tipo, coisas que você passa por cima, tá ligado? Legal, tipo... E essa já é uma coisa que eu nem concordo tanto, assim, porque, pô, a cena do corredor da origem é um negócio... Então, mas essa é uma puta cena de ação. Quando a gente faz uma crítica, não é que todas as cenas são, entendeu? Algumas, entendeu? Sim, tipo, o Cavaleiro das Trevas já tinha também uns usos de... Um filme pioneiro aí com o IMAX ali na ação, que já tinha também umas coisas bem legais, pô, o caminhão tombando, os negócios, tipo, ele sabia fazer, mas realmente, em questão de mise-en-scène, era uma coisa que ele melhorou muito. Ele melhorou muito, exatamente. Sim. Mas, cara, uma coisa que eu acho... Na verdade, eu nem acho porque eu esqueci o que eu ia falar. Então... finalizando essa parte, assim, criou-se um culto, e acho que vai pros dois lados. Tem gente que ama o Nolan, é um amor, assim, tipo, absurdo, da hora. Ame criadores. Eu acho que tem que amar mesmo. Incentive quem você gosta de criar as coisas e tal. E você também pode ser hater do cara, assim, no sentido de não curtir a filmografia porque dele. Não tem problema nenhum. Tipo, não tem identificação com você. Não tem problema nenhum. Né? Mas é louco sentir a temperatura da água num momento de lançamento desse, porque fica uma atmosfera em volta do filme que, sinceramente, eu acho que o Nolan não cria. Eu não sinto... Eu acho que ele é um cara que tem um quê de prepotência. Teve todo esse lance agora da treta dele com a Warner, as coisas que ele falou. Criou inimizade com um monte de gente. Então eu não tô eximindo ele de qualquer responsabilidade aí pelo que acham dele. E outra, desculpa, mas só vale falar que estúdio não é santo também. Claro, então, a gente não sabe também todos os meandros exatos, né? De tudo que foi dito, da relação dele com aqueles executivos. Não se sabe, né? Não só estúdio não é santo, como atualmente... Só queria falar bem rápido. A gente tá passando por um momento aí que, né... Os estúdios estão... estamos com dois setores super importantes. Né? Então, os caras, ser vazado que os estúdios estavam dispostos a esperar a galera morrer de fome. Cara. Então, né? Assim, o que eu tô querendo dizer
é interessante ver esse pré-lançamento do filme, como as pessoas já odeiam o filme e já odeiam o Nolan, entendeu? É muito louco isso. Eu acho que essa indisposição que essa galera que não gosta dele tem com os filmes dele, eu acho que ela tem algo de não justificado, você entendeu? Eu acho que é uma coisa muito projetada da galera, porque eles já odeiam o filme, já odeiam o Nolan, e os argumentos é que ele é pedante, que ele faz uns filmes e tal. E aí eu falo, mas é igual o Scorsese, é igual o Coppola. Você vai conversar com esses caras, eles vão ser mega pedantes sobre cinema também. Eles vão querer colocar cenas longas, eles têm de maneiras carinho. diferentes, né? Lógico, então... mas eles têm um carinho absurdo, eles vão levar muito a sério. Eles vão ser exatamente assim, entendeu? Porque um grande criador tem que ter algo disso, entendeu? Tem que levar muito a sério o que ele tá fazendo. Os filmes do Nolan não são despretensiosos pra ele. Ele não faz o filme tipo, é um filme, gente, assista como quiser. Não, ele leva a sério. É a mesma coisa o Villeneuve lá, ele fala, eu fiz o bagulho no IMAX, tipo, assista no maior possível. Não, e eu vi alguém assim falando, colocando o Nolan e o James Cameron assim num patamar de dois otários. Pô, sei lá, tem a sua opinião, mas pô, não é legal que existam alguns cineastas assim obcecados, e por mais o James Cameron já foi um otário realmente lidando com atores no passado, tem umas coisas. Mas como cineasta, como alguém que tá pelo progresso ali da sétima arte, é legal que existam esses caras. Legal, é muito legal. Pra quem gosta de cinema, né? É muito legal. Que estão lá inventando coisa, inventando tecnologias. E é tão difícil lutar contra a maré de, já é difícil fazer filme diferente. É um monte de continuação. É difícil realizar um filme hoje em dia, é caro. Ainda mais um filme de diretor, um filme autoral, que é blockbuster. Aí tem 2 ou 3 mané ainda nessa. Ainda, dando de tudo pra fazer um negócio. E a gente vai ser contra, eu que gosto de cinema? Não, eu sou a favor. Então, por mais que eu tenha críticas a todos esses caras, essa é a minha diferença. Que nem o Nolan, não é um dos meus diretores favoritos da vida. Eu gosto muito dos filmes dele, mas eu vejo claramente um viés da minha... Entendeu? Ele como diretor em si, eu acho ele meio frio demais. Sei lá, os filmes dele... Por exemplo, eu lembro da filmografia dele, eu não lembro dos personagens direito, eu não tenho muito apego, eu não lembro nem do nome. Entendeu? Eu não lembro mas do nome. Mas isso não vindo de você só... Tá bom, eu esqueço bastante o nome, não, com mas certeza. eu tô zoando. Mas eu tô querendo dizer que eu não tenho esse apreço com o material que ele usou pra contar a história, você entendeu? Como se tivesse uma parede de gelo, né? Uma coisa assim. Ele é um cara mais matemático na hora de fazer o filme dele. Bastante. Mas é isso, entendeu? Ele queria um filme diferente, com uma marca dele, e é isso. E é legal, com todos os defeitos... mas tem mais virtudes que defeitos. Ele é um bom diretor. Assim, ele é um bom diretor. Não só do Nolan. Quando um filme tá disposto... Até mesmo, por exemplo, eu não gosto de Batman vs Superman. Eu realmente não gosto do filme, não comprei a ideia do Zack Snyder. Eu não gosto nem um pouco. Mas é interessante que exista aquilo, de certa forma, né? Sim, é um filme que dá... Por todo o contexto do filme de herói, era transgressor, era um filme tentando fazer um negócio diferente. Sim, muito interessante. Bom, e aí vem Oppenheimer, né? Quando eu vi sobre Oppenheimer, eu falei, que loucura, porque todas as fragilidades do Nolan que eu vejo num filme que é um drama histórico, é basicamente isso aí que vai ter. O cara que explora o tempo e a obsessão ali, né? As reviravoltas, a coisa complexa, não linearidade, vai fazer uma biografia. Toda a força dele que ele consegue, digamos assim, mascarar as fraquezas dele, ali ele vai estar num ambiente muito mais árido pra ele, entendeu? Porque ele vai ter poucas oportunidades de lançar a mão desses artifícios, entendeu? Sim, e por muito tempo eu pensei, nossa, Oppenheimer vai ser um filme completamente diferente do Nolan. Só que, no fim das contas, pra mim, não foi. Não foi, exatamente. Essa que é Gente, é muito louco falar isso. Só quem assistiu ainda tá sem spoiler, já a gente libera. Só quem assistiu vai entender. O filme é um drama. É um drama histórico. A maior parte do tempo é pipipipopopó. É gente falando, é as pessoas interagindo, né? São diálogos dramáticos, etc. O Nolan melhorou nesses diálogos, são diálogos mais humanos, tem ali coisas bem interessantes, criação de tensão dramática entre personagens que ele normalmente não fazia, evitava, tal. Tudo isso tem, só que é tudo de um jeito Nolan. E assim, dizem que até tem gente que acredita que o talento mesmo era o Jonathan e não o Christopher. Que eu não acredito. Eu também não, mas o Jonathan é muito talentoso pra mim. Lógico. Sim.
Mas que, tipo assim, ele era a parte que... É o irmão dele, né, gente? Que escreveu os roteiros com ele e tal. E que, como ali no Interestelar já não tem muito o dedo dele, é onde as pessoas falam que é... Que já patinou. Que ele... Isso. E que aí, depois, principalmente em Tenet, realmente fez a falta de ter o olhar do irmão. Mas, pô, em comparação a Tenet, em diálogos, acho o Tenet um filme bem interessante. Só não sou apegado a ele eu também mesmo. não gosto muito. Mas é muito diferente. A evolução mesmo. Muito melhor, muito mais maduro. E assim, o mais da hora desse filme é que o Nolan não foi fazer tipo assim, vou sair da zona de conforto e vou fazer um filme de outro jeito. Não, é difícil explicar isso. A gente vai tentar entrar em detalhe. A forma de filmar diálogos, fazer drama, usar trilha sonora, usar os atores, o corte, a montagem do filme, tudo isso tem uma marca do Nolan que você olha e você fala, meu... A linearidade do filme, né? O jeito como ele recorta as linhas do tempo do filme pra contar a história. O esqueleto do filme em si. Você assiste aquilo e fala, mano, eu tô vendo um filme do Nolan extremamente intenso, empolgante, emocionante, Isso. só que é um drama histórico, entendeu? Ele não deixa de ser um drama histórico e transitar por um lugar onde não é tão confortável pro Nolan e ele tem que se reinventar, mas ainda tem as marcas dele. Não, e por falar em linearidade, eu não sei qual é a nossa linha do tempo aqui, se vocês já viram o nosso podcast do Barbie antes, mas o Oppenheimer tem uma coisa que também tem no Barbie, que é a multilinguagem. É um filme que tem várias camadas ali, que brinca com vários gêneros diferentes. Então, ao mesmo tempo que ele é um drama biográfico, ele é um thriller, cara. Ele é um thriller, ele tem um suspense ali, e ele também é um filme de ação, sem ação, tá ligado? Como Sim. que ele passa essa atmosfera. Ele é um filme muito intenso, muito... Você fica... Inclusive, passou rápido. Eu achei que não é um filme... Na verdade, assistindo o filme, a impressão que eu fiquei é que o Nolan teve que sofrer e penar pra tirar o máximo possível desse material aí gigante que tem. Mas sabe o que o Matt Damon falou que numa conversa com o Nolan, ele entregou o roteiro, né, pro Matt e falou, você quer que eu tire alguma coisa? Aí ele falou, não, é uma parada bem densa, né, vai de você depois se filmar na edição ali, né. Aí ele falou, não, se eu filmar, vai estar no filme. É lógico, né? Pagando R$1 bilhão o centímetro daquela película especial que fizeram pro IMAX, você tá ligado, né? Os caras inventaram uma película... Isso que é da hora. Mano, um rolo de... Ele Porque equivale a 17 quilômetros. E é uma película que é o seguinte, as novas câmeras IMAX, elas são coloridas. E aí não existia película preta e branca na milimetragem pra essa câmera IMAX. Então os caras fabricaram uma película sob encomenda pra filmar preto e branco nesse IMAX. Deve ser super barato. Inclusive, saiu a notícia que o filme foi filmado tipo em 40 dias. Você viu? Por aí, né? 50, sei lá, foi muito rápido. 50 e pouco. E lógico, né? O produtor ficou lá, tipo, legal, galera. Vamos fazer mais... Não vamos fazer mais uma. É essa aí que tem. Não, mas louco que a Emily Blunt falou que o set de um filme do Nolan é o set menos caótico que alguém vai encontrar em Hollywood. Que tudo parece assim no controle, mas ela fala... Não é como se ele não tenha que segurar umas buchas, mas na verdade ele passa tudo com uma puta serenidade que não deixa isso atingir os atores. Que legal isso. E por mais ele que passa uma cara de ser sereno mesmo, de ser centrado. E por mais que ele seja esse cara do controle, eles falaram que na real ele preza demais pelos atores, que ele vai lá e fala, pô, você quer... Isso aqui, né? Como ele falou pro Matt Damon, você quer que eu tire alguma coisa? Eu acho que até pode vir desse lance da insegurança dele com esse lado mais dramático. Eu vejo até uma certa humildade nisso, né? De falar, bom, vou dar espaço então pra mais contribuição. Porque tem diretor que chega lá e fala, brother, eu sei exatamente o que eu quero, todo mundo fica quieto. E eu vou tirar de você o suco da temperatura que eu quero. E é uma faceta interessante isso vir dele, porque ele tem essa pinta, as pessoas falam, não, o cara é o Coringa dos filmes. Não, ele é o absolutista ali, né? O cara que vai falar, é isso, é isso, é isso, e pronto, você vai seguir o que eu tô falando. E não é bem isso. Não tem nada a ver, né? Mas olha, esse Oppenheimer, eu acho que ele vai ser um filme que vai frustrar. No da Barbie eu falei isso, que Barbie talvez frustre uma certa parte do acho que os dois têm uma capacidade enorme. Mas o Oppenheimer eu acho que ele tem mais, porque quem for pra assistir um drama histórico vai encontrar um material diferenciado, vai encontrar um negócio meio... Tipo, não é um filme de drama histórico, tipo...
que toma seus tempos para suas pausas, que usa do silêncio, que faz grandes planos sequências e cenas chorosas e emotivas. Ele não é muito assim. O drama vem da mente, assim, da perturbação mental. Essa é uma coisa que o Nolan adora fazer, ele sempre gostou muito. E cabe ali. Que cabe, exatamente. E quem for querendo assistir um filme Nolan, tipo, não, Nolan é muito foda, mano, o cara bomba atômica, nossa, vai ser uma loucura, uma viagem e tal, também mas muito eu acho pouco que esse disso. lado vai ser menos decepcionado. Mas o cara vai ficar segurando a onda até ter esse lado, entendeu? Tipo, tem isso no filme, mas, mano, você tem que passar por uma certa jornada até chegar a esse momento, entendeu? Tipo, tem isso no filme. Horas, tem isso no filme. E quando tem, é do caralho. Eu acho que essa é a única parte que talvez não tenha muito... Não vai ter muita divergência. Tipo, isso aí, essas partes de efeitos práticos com a bomba atômica... cinema. Envolvendo... o cara, ele fez de um jeito muito especial. Não, mas tipo assim, dos meus amigos, né, da bolha cinéfila que não gostam do Nolan, gente que já trabalhou, né, com a gente... E eu conversava, né? E um consenso a gente tinha de que, pô, uma coisa não dá pra negar. Ele é mesmo um cara a favor de fazer o melhor do melhor. De entregar o melhor nesse sentido, de, pô, valorizar, né? Numa era em que... lá ele explodiu o avião, né? Numa era em que é tão fácil você fazer umas coisas ali pelo computador e que os estúdios adoram que seja resolvido dessa forma. Ele ter, né, a moral de fazer um filme às vezes, de 200 milhões de dólares, fazer com o negócio de verdade, pô. E faz diferença, cara. A atmosfera do filme muda, parece até o envolvimento dos atores é diferente. O efeito especial é muito da hora. O próprio Nolan rasga uma seda, fala, não, é muito foda. Ele é um cara muito educado, inclusive. Sim, eu vejo ele é bem polido. Dele, ele é um cara bem... Mas é diferente, cara. O resultado final na tela, o que imprime é diferente, entendeu? E você não precisaria nem saber. Você vê ali as explosões que acontecem no filme. Vai ter uma explosão de uma bomba no filme, tá? Spoiler. Você consegue notar que tem algo especial naquilo. É um evento esse momento, sabe? Ele envelopa aquilo, ele prepara você, ele cria toda uma atmosfera em volta daquilo. E ele consegue fazer isso de um jeito legal. E é inteligente, porque... Os artifícios que ele lança a mão pra fazer isso são coisas de relacionamento bem básicas, assim, sabe? Tipo, no fim do dia, teve um teste de uma bomba lá que foi tal hora. Verdade. E eu acho que essa é incontestavelmente uma virtude do filme. Porque dá pra pessoa ver um monte de defeito, não gostar por vários motivos. Sim. Mas, pô, é um filme que ele te prepara pra chegada desse momento. E quando ele chega, ele entrega, chega forte, velho. Ele entrega. Ele chega e ele fica. Isso que é mais da hora. Esse é o contexto. A bomba explode e ela fica explodindo até o final do filme. É sério, sim, fica verdade. essa... Ela reverbera. Na verdade, o filme tem um pouco a ver com isso. Tem a ver com o fato de que esses cientistas que estavam envolvidos, né, o Oppenheimer, mas todo mundo que estava envolvido ali, eles tinham um fascínio científico pelo que eles estavam fazendo, um fascínio intelectual e pessoal. Tinha algo de ego, algo de viagem pessoal, jornada, etc. E para essas pessoas que são fascinadas com isso, era um privilégio tão grande poder estar fazendo aquilo e poder estar envolvido com essas descobertas, estar ali na ponta do negócio e tal, que eles ficaram tão imersos nesse universo que eles não pensaram nas consequências. E depois de um certo momento do filme, a gente vê o reflexo dessas consequências. E o filme, ele muda, ele shifta. Ele é quase todo ingenuidade e depois ele vira todo... o peso dessa bomba se estabelece durante todo o filme, entendeu? Eu acho que isso é um pouco spoiler, talvez. Né? Você está me olhando desse jeito? Não, mas assim... Mas é muito legal. Esse aspecto é muito da hora. É. Eu acho que, inclusive, a gente não tem que ficar falando muito tempo sem spoiler, né? Vai falar o quê? Acho que não, realmente, pô. O filme é sobre o Projeto Manhattan, a criação... Descobre que os nazistas já estão correndo para desenvolver essa arma nuclear. A gente precisa A Alemanha era o reduto de alguns dos maiores cientistas da época, inclusive de mecânica quântica. Eles estavam lá com o Heisenberg, né? Isso. Que aparece... Não é o Walter White. Ele...
Putz, e é muito legal ver a relação da comunidade científica ali, né? Então, mas é isso que é muito foda. Eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que esse aspecto que eu tô falando, ele é muito presente. Como o Nolan, eu percebi isso numa entrevista do Nolan, que ele fala isso, que eles tinham uma ingenuidade, eles tratavam isso como uma coisa científica. E era uma coisa do ego dos cientistas, eles estão com o Heisenberg, eles têm tal, então a gente tem que trazer o outro. E é meio time. E o filme, ele até usa uma trilha meio levinha. E aí, por algum momento, você fica meio tipo, mano, os caras estão planejando a bomba atômica, tá ligado? Tipo, porque pra eles não tinha esse envolvimento. Eles estavam, tipo, os nazistas estão fazendo, a gente tem que fazer também. E no fim do dia, cara, a gente tá gastando milhões e milhões de dólares, bilhões de dólares, pra avançar a pesquisa científica e descobrir coisas que ninguém sabe ainda. Sim. Esse é o tesão dos caras. Então eles passaram por cima da moral e da ética deles completamente, entendeu? Eles fizeram assim, ó, e foram. Fora que o que entregou o Nolan, quando ele leu o livro sobre o Oppenheimer, uma das coisas, claro, é que os caras desenvolveram isso mesmo com a suspeita de que a explosão poderia incendiar toda a atmosfera da Terra, destruir o planeta, e mesmo assim eles fizeram o teste. Então é muito louco. Cara. Tudo que tava a perder ali, né? Então, porque eles tinham eles eram muito devotos à arte deles, eram muito devotos à ciência, ao que eles gostavam, ao que eles dedicaram a vida deles. E existe um lance também sobre brincar de Deus ali, que o filme, né, coloca ali um patamar de divindade a essas pessoas que entregam um conhecimento tão impactante e tão potencialmente destrutivo. Sim. Tanto que o filme já abre fazendo paralelo com o Prometeu, a história do Titã, que roubou o fogo dos deuses, deu para a humanidade, foi castigado por isso, né, pela eternidade, e isso se reflete na trajetória do Oppenheimer, sobre ele achar que tem sangue nas mãos. Então tem uns paralelos bem bacanas no filme. O filme faz vários símbolos legais. Assim, só que assim, esse aspecto que eu tô falando, deles terem essa ingenuidade, deles terem esse apego com a ciência, eu acho muito da hora como o filme usa isso como na linguagem do filme, você entendeu? O jeito que é filmado. Total. Nesse primeiro momento, o filme ele é quase de um ambiente de faculdade, assim, uma coisa tipo, sabe, gênio indomável, sabe, não, estamos escrevendo a lousa, nossa, mas o Robert, ele é muito faceiro, eu quero beijar a menininha. Aí tem os arquétipos ali, né? Isso, então... O filme tem uma leveza, cara, o filme tem uma leveza de convívio entre gênios e pessoas que gostam da mesma coisa e que estão dividindo um momento muito legal, muito bacana, tal. E aí tem uma hora que a coisa começa a ter uma escalada... uma dimensão, né? Uma escalada dramática, assim, uma tensão, porque você fala, mano, eles vão testar a bomba, eles vão explodir a bomba e tal. Depois que a bomba explode, o filme muda, cara. O filme vira um negócio sobre a culpa. É como se eles não tivessem pensado sobre isso e depois que a bomba acontece, eles falam, tá, beleza, mano, agora o que me sobrou? E fora que é um filme que não se preocupa em mudar. Ele é uma mudança constante. Tanto que a gente conversou, né, quando assistiu, daqueles elementos visuais, indo, né, bem no começo do filme, quando o Oppenheimer ainda é um acadêmico ali. Estudante, né? E tal. E existe um elemento... Não, existem elementos visuais ali para refletir a mente do cara. Não só visuais. Sonoros. Isso mesmo. Não é no meme, é sério, é absurdo. É absurdo. Eu assistindo, cara... Juro, eu fiquei arrepiado. Porque quem assistiu o Gambito da Rainha aí, vou fazer um paralelo que vocês vão entender. Sabe aquelas cenas onde ela vê o tabuleiro de xadrez no teto? É dessa mesma ordem de coisa, entendeu? Essa coisa que te arrepia, que você fala, cara, você vendo pela lente do gênio como ele vê o mundo, né? O que tá diferenciando ele das outras pessoas. É esse o elemento. Só que aqui no filme, cara, é como se é um fascínio e um medo. É aquela coisa dele tomando coragem pra entrar em contato com algo assustador, sabe? E é interessante porque até como um cientista genial, pra aquele círculo, ele é uma pessoa fora da curva pelo interesse dele na arte do Picasso. Aí ele lê T.S. Eliot e existe toda uma complexidade e vários campos que a mente dele percorre. Sim.
E também pra começar a pintar um desenho dele, que é super importante pro filme, que é um debate a respeito da Guerra Fria e um debate a respeito das ideologias, da ideologia comunista, como isso estava se desmembrando. Acho que é bom explicar isso, né? Porque o filme ele não é só sobre o projeto Manhattan, ele vai além na história do Oppenheimer, porque ele foi uma figura muito polêmica e pós-Segunda Guerra, né? A gente já entrou numa outra que foi a Guerra Fria. Isso. E o filme é no final da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que quando os caras começaram a fazer os testes com a bomba atômica, a Alemanha nazista já tinha caído. Quando começou? Quando começou, não, quando fizeram o teste, né? Quando o teste acontece no filme, já não tem mais a Alemanha nazista. O Hitler já morreu. O Hitler já não tá mais na A justificativa viram os japoneses. Tem uma questão moral. Se já existia sobre a Alemanha, por mais que fosse uma questão, não, a gente tem que correr. Porque os alemães vão fazer também. E aí agora, sobre o Japão, não tem mais isso. Vira uma outra questão moral. E o filme, ele sabe, ele não se poupa de tocar nesses pontos. Sim. Então, assim, é interessante isso que o Victor tava falando, de mostrar que ele era um cara interessado por arte, que ele lia todo tipo de coisa, que ele era o tipo de intelectual que se interessa por uma pluralidade de assuntos e não só pela física ali, né, pela mecânica quântica, etc. Por quê? Porque vai explicar pra gente a complexidade desse momento histórico, aonde a Rússia era aliada dos Estados Unidos, esses debates a respeito de sistemas financeiros, de sistemas de governo, etc., era um debate muito mais, não vou dizer muito mais acalorado, mas era um debate muito presente. E era presente como por exemplo, nas nossas universidades hoje em dia, esse debate era tão ou mais naquela época, nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Rússia era aliada deles, e era um momento de fervor a respeito disso, porque as pessoas estavam conjecturando como ia ser esse mundo pós-guerra. O que ia acontecer depois que Estados Unidos e Rússia vencessem esse grande mal que estava vindo. E a Rússia se colocava como, a URSS se colocava como um grande player mundial, que tinha recursos, que tinha mentes, que estava revolucionando diversas coisas e tal. Então era muito normal para que a juventude daquela época, que estava na universidade, que é curiosa, que tem a liberdade, que está num ambiente acadêmico mais protegido, onde você pode pensar sobre tudo, etc., que se entretesse pensamento sobre, por exemplo, o comunismo. Então o filme leva e isso é muito legal, ele toma um tempo para te mostrar o quanto isso foi usado depois para culpabilizar pessoas e para descredibilizar o Oppenheimer, como se ele fosse um notório comunista, sendo que ele era só um cara dentro de um ambiente acadêmico que conviveu com pessoas que flertavam com essa ideia, que eram mesmo comunistas, ou que não, que estavam ali, que estavam próximos, que estavam entendendo, que estavam estudando, entendeu? É isso. Não, e sim, ele também... se interessou, se envolveu, ele gostou de muitas das ideias. Ele era a favor dos sindicatos, apoiou. Sim. É isso. É que ele era jovem. O que eu tô dizendo é que é o seguinte, ele era no momento que ele era jovem, era no momento onde isso era discutido, e depois usam isso de uma forma deturpada, entendeu? É claramente uma ferramenta pra descredibilizar a figura dele, a imagem do Oppenheimer. Por quê? Porque o Oppenheimer, logo depois que a bomba explode, e o filme vai mostrar isso, que as bombas são utilizadas como arma de verdade na guerra, e são um dos motivos do encerramento da Segunda Guerra Mundial, ele é veementemente contra o progresso da pesquisa com a bomba atômica. Não a pesquisa exatamente, mas criar um projeto para a bomba H, que é a bomba de hidrogênio, que é muito mais forte do que a bomba que eles usaram. Até porque o mundo já viu o que a bomba atômica faz, cara. Ela já é o suficiente para mostrar a destruição. Isso, não significa nada mostrar uma que vai destruir mais. Já matou... Ela, totalizando, foram 220 mil mortos, acho, porque assim, nem todos morreram, teve a radiação depois, e tudo mais. Então, fora a culpa, né, de ter feito parte disso. E aí a questão que é colocada no filme é que mas agora a gente vai fazer a bomba de hidrogênio, vamos continuar com a pesquisa da bomba de hidrogênio. Dele, não vamos, acho que não precisa disso, não tem motivo. Mas e se outra pessoa fizer? Tá, mas a gente tem que tentar conversar com essas pessoas para que elas não façam. Vamos fazer um acordo, um tratado. Mas a gente nunca vai saber. E aí ele percebendo que, na verdade, a responsabilidade é dele no fim do dia, entendeu? Porque a partir do momento que existe a ferramenta, ele nunca mais vai conseguir controlar até onde essa ferramenta vai. E é onde o filme faz uma rima
com essa parada que o filme pesa bastante a mão, que é o fato de existir uma ínfima possibilidade da bomba, qualquer bomba atômica, destruir o mundo inteiro na hora, por uma reação em cadeia imparável. Então esse é o paralelo, né? Na verdade, é ele percebendo que existiu essa reação em cadeia. Que é a partir do momento que você inventa arma, inventa pólvora, a partir do momento que você inventa um jeito de destruir mais, de aniquilar mais, de dar mais poder pro homem, ninguém vai parar com esse progresso. Isso é uma coisa inevitável. Exatamente, cara. E uma coisa que o filme também aborda é sobre como lá os Estados Unidos, né, aquela gente está disposta a deturpar figuras que antes eles mesmos criaram como heróis e depois descartar. É uma máquina de manipulação de imagem. Isso. E, pô, isso vira um assunto entre o Oppenheimer e o Einstein. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto no filme são as participações do Einstein. Eu amo. São poucas, mas são muito certeiras. Que bom que são poucas. É porque o Einstein, ele entra quase como uma figura transcendental no filme. Ele é um... É muito legal essa atmosfera que ele consegue criar. Isso, né? Porque... Sim. Quando se fala, né, de gênio da ciência, é a imagem que vem para qualquer, né, senso comum. Mas é muito legal porque, por exemplo, tem aquele momento onde ele entrega as contas pro Einstein. Eu falei, o Einstein vai sacar um erro na hora na conta. E eles não fazem isso. Eles não vão por esse caminho simples de conseguir estabelecer o Einstein como alguém muito fora da curva, com ele fazendo coisas, sabe, assim, no fim ele é o melhor cientista e tal. Pelo contrário, né, rola um lance onde o Einstein... porque a timeline do filme é toda invertida, né? Então a gente começa o filme, uma das primeiras cenas, é quando o Oppenheimer chega num instituto onde ele vai ser diretor, ele vai ser um dos líderes ali de um departamento, acho que departamento de física, né? Sim. Nos Estados Unidos, ele volta para os Estados Unidos, o Einstein está ele é um exilado, né, nos Estados Unidos, ele não é exilado, mas ele não está no país dele, né, ele está nos Estados Unidos, tá ali junto, tá ali no mesmo lugar. Foi um pária na Alemanha, foi descredibilizado pelo nazismo. Isso, exatamente. Então aí ele tá lá, e aí o cara vira para ele e fala, que é o cara do plot twist, vira pra ele e fala, o Einstein tá aí, tal. E rola um comentário meio como, tipo assim, você vai querer envolver ele na pesquisa? Ele fala, não, o Einstein, ele já ficou pra trás, ele contribuiu 40 anos atrás com a relatividade, mas ele não conseguiu vislumbrar o mundo quântico como a gente tá querendo fazer agora, entendeu? E ele o Deus não joga dados, né? Porque ele era super não contra, mas ele tinha lá uma opinião a respeito da física que nem eu nem você tem uma mínima ideia do que se trata, então eu não vou nem fingir. Tipo assim, a gente lê sobre e tal, mas, mano, é a frase do Born, né? Se eu não me engano. Se você se você sabe alguma coisa sobre física, mecânica quântica, você não sabe nada sobre mecânica quântica. Aliás, é o Kenneth Branagh, né? O professor Lockhart. Muito bom. Sim. Tá muito bem no filme. Ele tá. 2 cenas, mas são muito boas. Mas essas do Einstein são muito legais. Ele é uma figura etérea, assim, ele aparece, ele é um velhinho, ele aparece uma hora ou outra. E é muito legal, uma homenagem muito gostosa. É muito da hora ver ele em tela. Ele não fala muito quando ele fala. E cara, a maior rima do filme, a maior poesia que existe envolve o Einstein. Envolve, cara. Fantástico. Por isso que é uma das coisas que eu realmente mais gostei desse filme, que tem, pra mim, muitas virtudes. Mas essa... depois, talvez, a gente vai entrando mais nisso, porque vai acabar envolvendo spoiler, mesmo que seja uma Não, biografia. já tá spoiler. Já tá spoiler? Fica à vontade. É que como é muito sobre o final, eu só queria, talvez, esperar um pouquinho. Tá bom. Então, até porque a gente mergulhou muito na questão filosófica da coisa, é legal ir um pouquinho também sobre... O filme em si, né? A começar pelo protagonista, o ator, o Cillian Murphy, ele é um cara que ele teve uma trajetória muito interessante com o Nolan, porque acho que ele fez o teste para ser o Batman, se eu não me engano, só que ele foi pro Christian Bale e ele foi ser o Espantalho. E ele caiu tão bem naquele personagem. O Cillian Murphy é um gênio em passar aquele... É uma coisa que o Anthony Hopkins também assim, é um deus, né? De passar a loucura através daquela frieza, acho que aqueles olhos azuis frios também ajudam bastante. Sim, não tem emoção nenhuma no rosto do cara, né? É um negócio surreal. Sim. Ele casa muito bem. Por isso que o Thomas Shelby também, né? Aquela coisa do frio e calculista, é um personagem tão adorado. Tem muito a ver com o ator, na minha opinião. Sim, com certeza. E, pô...
o Nolan se encantou com o cara, foi usando ele em vários e vários filmes, acho que quase todos os filmes do Nolan têm o Cillian Murphy depois de Batman Begins. Lá no Inception tem uma participação muito legal, no Dunkirk ele é um soldado atormentado lá também. Tá muito bem no Dunkirk também, eu acho. E, cara, ele tava esperando pelo momento em que o Nolan fosse chamar ele para ser o protagonista. Uhum. E era uma coisa que eu me perguntava há anos, assim, pô, por que, assim, como que não tem mais gente chamando esse cara para ser o protagonista? Ele fez o Extermínio, eu esqueci o nome em português, aquele filme de pós-apocalipse lá, zumbi, o 21 Days Later. Não, é do Danny Boyle, eu acho. Enfim, ele se destacou em várias coisas, mas, por exemplo, nesses grandes blockbusters com o Nolan, nunca é protagonista. Ele fazia um ou outro personagem marcante, mas estava na hora disso acontecer. E acho que Peaky Blinders ajudou bastante a propagar a imagem desse cara. Então foi super merecido, meu. Sim. E o Robert Downey Jr., que é um baita ator, rasgar a seda que ele rasgou pro Cillian Murphy, né? Mas eu acho que foi um papel que exigiu muito dele, porque é de uma sutileza, assim, a história do... Porque, por exemplo, ele, por um lado, a gente usa essa frieza dele e essa coisa meio retraída, porque ele é um cientista. Tipo, então essa dimensão fica bem realista, né? De você ver, porque usa um estereótipo que a gente já tem, né? Um cara mais tímido, mais na dele e tal. Só que ele é mulherengo. É isso, tímido nada, né? Porque o cara ele é mulherengo e depois ele vira líder. Então ele é um cara que organiza, então ele vai aflorando, cara. Você vai vendo ele amadurecendo e ele mostra... Sabe aquela coisa de... A parte da personalidade da pessoa mais forte e a que fala mais alto... Não vai ser a que vai ser usada, vai ser outras que ele tem que desenvolver. Real. Então você tem esse lado dele que sempre existe, que é essa coisa meio acanhada, que lá pro final, quando ele tá sendo julgado, naquelas cenas do julgamento, nas cenas onde ele já tá um pouco mais volta. Sim. Ele volta a ser um cara mais aqui, mais pra dentro e tal. Tem uma questão de postura ali, corporal, né? Exato, pra caramba, né? Um semblante um pouco mais baixo e tal. E ele falou... Não, manda ver. Tá. É que ele falou que gosta de trabalhar com o corpo. E por isso ele fez uma dieta surreal. Acho que a Emily Blunt falou que ele comeu uma amêndoa por dia, um lance assim, uma coisa bem louca. Pra ficar bem magro, porque o Oppenheimer era um cara esguio. E pra ele tinha tudo a ver ali também passar essa natureza. Sim, nossa, fantástico. E assim, é muito legal, porque tem essas cenas dele assim, só que o filme vai mostrando, né? Então, por exemplo, quando ele começa a ficar mais jovem e começa a se apaixonar e tal, começa a criar essa dimensão dele de mulherengo, de conseguir usar as armas que ele tem pra conquistar as mulheres ali e tal. E é legal. Depois eu vou fazer alguns outros comentários a respeito das cenas de sexo, que é interessante ver o Nolan filmando. Uma coisa inédita na carreira do Nolan. Cara. Inédita. E um pouco nerd também, eu achei, mas tá tudo bem. Ficou legal no fim das contas. Acaba meio que... Tudo bem. Mas assim, então tem essa dimensão. E depois começa a mostrar ele líder. Ele tendo que lidar com burocracia e convencer as pessoas. E usar de artimanhas de retórica pra convencer os outros, sabe assim? Ele lidar com ego, cara, porque é uma comunidade ali com ego tão inflamado. Mas ele manipula, ele fala o que a pessoa quer ouvir, ele fala, não, esse aqui eu vou lá, eu falo com ele, eu resolvo, sabe? O lance com o Teller, que foi assim por muito tempo, né? O Teller ficou puto com o outro. Sim, lá, ele teve que administrar a atenção dos dois, exatamente. Então, vira um cara político, Então é muito da hora um personagem que você escolhe um ator pra esse personagem que ele também tem... A veia principal dele é a introspecção, só que você vai trabalhar diversas outras camadas que não são essa, e você vai ver na tela o cara crescendo nessas habilidades, sabe? E nesses traços de personalidade. E um último comentário sobre isso que é muito da hora, que eu acho que é um acerto do Nolan muito legal, de uma sutileza que eu não imaginava dele, até porque nesse filme ele filma tudo. É um filme que não dá muito espaço pra você imaginar trechos da história do cara, não, tá tudo filmado, tudo tá na tela. Mas ele era um cara que era adúltero, né? Tinha vários casos, etc. E ele não mostra nenhum dos casos que ele teve, senão um. Que é muito importante ali pra história dele e pra formação dele também. Mas não é muito interessante que ele...
o filme, as pessoas falam que ele fez, e aí tem umas cenas, eu lembro até do momento que ele fala, ele ficou bravo com você porque você saía com a esposa dele, morreu de desgosto. Morreu de desgosto. Aí, na hora, e que a montagem desse filme é extremamente frenética, toma umas liberdades de vai pra uma timeline e volta pra outra, no meio da cena. E, inclusive, rapidão, só porque falam que o Nolan é o didático e tal... Não foi nada didático. Zero didático. Mas dá pra acompanhar de boa. É super de boa de acompanhar, porque é tudo linear, mas não é nada de... Não é que é linear, o que está sendo comentado aparece da outra timeline e você consegue entender. Porque outro diretor poderia ficar citando, e não que seja um erro, ficar citando o ano, o mês, colocar uma ali, cartela, sei lá. Além disso não existir aqui... Ou fazer uma passagem maior, né? Vai pra um ano, passa um tempo lá, volta. Ou mudar drasticamente a paleta de cores. Isso, deixar porque óbvio, né? Existe essa questão, mas é por outro motivo, não é por Não tem nada a ver com o tempo. Então, e aí, assim, na hora que ele fala isso, mostra um corte muito rápido. Tipo assim, ele tomando um drink, a menina passando no fundo, e é isso. Tipo, um corte bem... Uhum. É só pra você lembrar quem era a atriz e meio a sensação dele, tipo, durante os coquetéis, durante as festas, durante uma fresta, ele se relacionou com a menina e a gente nem viu, não sabe os termos, não sabe como é que era. Tipo, é isso aí. Ele era um adúltero. Cara, porque antes de revelar que ela foi um caso dele, só por essa cena aí que você falou, eu já... Você já falou, que tem eles meio ali de papinho, né, num canto, numa viga, conversando, na hora que tem alguém começando a falar, mostra eles num canto. E também porque antes dessa também tem uma rima, porque é o lance como ele conheceu a esposa. E ela era uma mulher solitária, porque o marido, né, cagava pra ela, não dava atenção, então... Aí ela viu um cara inteligente, interessante, aí se envolveu, então separou, casou com ele. E aí depois mostra ela passando por isso de novo, vendo o Oppenheimer distante, conversando com essa mulher. Sim, só que o que é muito legal, assim, talvez a gente pule um pouco isso, mas é um aspecto muito interessante, né? Que o filme coloca essa personagem feminina muito fera, que é a esposa do Oppenheimer. E ela é providencial ali num momento da história, né? Não sei se na história real, na história do mundo real é dessa forma, mas no filme é. No filme ela é um personagem pivô do momento mais importante que é o final do julgamento dele ali, entre as vezes, fala, não é um julgamento. Que é um jeito do filme falar também, né? Não é um julgamento do Oppenheimer, o filme, né? O filme não é um julgamento do cara, o filme é uma exposição, a gente não vai dar conclusões, a gente não vai dizer se ele estava certo ou errado, você que vai decidir, né? E aí ela... mostra uma força, uma imponência, uma inteligência, uma frieza que estabelece ela como uma personagem feminina muito forte, sendo que o que se esperaria, talvez, era o contrário. Ou era o contrário dela não ser assim, dela não fazer nada disso, pelo que ela apresentou, ou ela, se fosse transgressora e forte, tal, tivesse largado Oppenheimer e dado uma boa lição pra ele, né? Isso. E ela já passou por um relacionamento anterior. E é muito legal o Nolan ter essa coragem de colocar um relacionamento super questionável e deixar dessa forma. Falar, cara, na história deles foi isso, entendeu? Ela sabia que o cara era adúltero, eles tinham os termos deles, ela sabia no que ela estava metida, e ela sabia muito bem, e ela aceitava, e ela bancava, e ela defendeu isso. Sim, a gente conversou sobre esse detalhe, né? Porque para pessoas que têm dito, né, que o filme não dá o espaço para o público pensar sobre os personagens, eu acho que essa cena é um dos exemplos que mostra o contrário, porque ali... eu até assistindo o filme como um fã, eu adoro a Emily Blunt, cara. Eu também amo, cara. Pelo amor de Deus. É muito fantástico. E eu discordo que ela foi subutilizada no filme. Foi nada. Vi muita gente que eu gosto falando isso. Por um tempo eu achei. Por um tempo eu tava achando. Pô, sério que tem a Emily Blunt pra... O filme é longo, né? Aí quando ela assume, e nesse momento chave também, além da performance incrível, é o momento que entrega a complexidade dessa personagem. Que vai sendo montado pecinha por pecinha durante o filme, apesar de tudo que ela passou e de todos os motivos que ela tinha pra... Né, pra largar, que a gente vê da nossa perspectiva, né? Isso. Porque também o filme tem essa... Cara, o Nolan foi de uma sutileza nesse filme, cara, em várias questões. Por exemplo, nesse caso, como é que ele monta isso? Ele põe uma cena dela num momento de descontrole, onde ele chega em casa e o bebê tá chorando, e ela tá bêbada, tal. E aí, logo depois, mostra o Oppenheimer deixando o filho deles um tempo com um casal de amigos. Sim.
eu acho que essa cena existe pra estabelecer que ela não é uma pessoa perfeita. Simplesmente assim, sabe? Que ele não é nada... É óbvio que ele tem muita culpa, porque ela tá lidando com o filho sozinha. Toda aquela questão, né? Tem o Ele tá... estresse, Ele né? é longe, tá distante, ele tá lá criando a cidade da bomba atômica e ela tá lá tendo que lidar com a maternidade sozinha. Sim, mas também coloca ela como um personagem bem humano que tem esse tipo de reação, que tem esse Tem uma tipo fragilidade, de... Uma fragilidade, exatamente. E tem um outro momento muito crucial pra essa cena, pra essa imagem que a gente tem dela na hora que ela vai lá no julgamento defender ele e se defende de uma acusação de que ela era comunista, tal, que seria muito importante pra incriminar o Oppenheimer. Ela se defende muito bem e com muita coragem. Pra gente ter essa percepção forte, é uma cena onde o Oppenheimer fala sobre o relacionamento de outra pessoa, né? Sim. É ele mesmo que fala, não é isso? Ele fala, ele é obrigado a falar. Não, ele fala, tipo, só as crianças e os idiotas fingem que... não, é outra personagem que fala, né? Não, é ele mesmo. É ele mesmo. que Mas fala, ele não tá falando sobre o relacionamento dele. Eu não lembro exatamente... É sobre o dele? É, porque aí o cara... eu acho, porque ele não fala, lembro pô, exatamente. você tem certeza, cara, que vai... Você tem certeza que ela vai depor a favor de você? Ele fala, tenho, ele fala, lógico. não, ela vai é ser minha parceira, fantástica, lógico, ela vai ser incrível. Daí o cara fala assim, não, porque as pessoas estavam achando que por tudo, né, por vocês terem uma história, não sei o que, as coisas dele, só as crianças e os idiotas acham que sabem alguma coisa sobre o relacionamento de outra pessoa. Só os adolescentes, pra ser mais exato, E primeiro que a fala funciona na hora, ela não é artificial, mas ela é providencial pra gente depois ter essa percepção dela de falar, cara, porque é verdade mesmo. Tipo, a gente não sabe exatamente o que se deu. Porque, e é legal você falar que ela teve outro relacionamento que, aos olhos dos outros, é parecido. Era um cara que depois se distanciou, tal, mas não é parecido. Cada Realmente, relacionamento é um relacionamento. É uma coisa individual. E nesse ela tava... No outro ela abandonou o cara pra trocar de marido. E nesse ela morre atirando, entendeu? Exatamente. Então isso é um filme humano pra caramba, né? Tratando sobre questões que hoje em dia são meio espinhentas de tratar. Né? E ela é alguém que tá... realmente, espinhenta. Porque um caminho fácil realmente... Seria porque fazer uma representação mais óbvia, a gente tá lidando com a história também, né? Sim. Mas, mesmo assim, o caminho... Não, mas ele teria total liberdade de fazer uma coisa... Ela mostrando ela chorando, sabe assim? Poderia, super vitimizar ela de um jeito que ele não se sentiu confortável de fazer. E nem necessário, talvez. Nem necessário. Né? E ela é a figura que, tipo assim, ela... Cara, por que você não tá indo pra cima? Por que você... Cê, sabe, atira de volta, sabe? Sai dessa posição de derrotado, de frágil, etc. E até quando ele tem um maior momento de fragilidade, sei lá, no filme, quando a amante dele morre... Nossa, que foda. E ali, o que ela fala ali também pra ele não vai cometer um pecado pra fazer a gente ter dó de você, né? Quando você recebe a consequência. Né? E fala, pô, é o momento aí que você precisa estar de pé, cara. Uhum. Então... Não, e é muito legal porque quando ele conversa com a amante, você sabe que a esposa dele sabia. É uma coisa que ela sabe que acontece, entendeu? Que não é falado, mas que não é sempre falado, né? Não é que eles, tipo, ficam o tempo todo falando disso, mas ela sabe que esses casos dele acontecem, especificamente o caso com ela acontece, entendeu? Sim. E ela é muito fria, isso que é legal. Você tem o Oppenheimer, que era um cara que exercitou uma força e tinha uma energia... Mas era totalmente por conta do fascínio dele com a ciência. Uhum. Quando aquilo morre e vira culpa e vira ressentimento, ele não tem mais força pra lutar contra. Ele perde aquele instinto assassino dele. Que era justamente o momento que ele mais precisava. E aí demonstra que a esposa dele é muito mais fria, muito mais... tem esse desejo de vencer contra a injustiça que eles estão sofrendo ali, entendeu? Ela é o pilar mais forte, essa é a questão. E a perda desse senso dele também tem a ver com ele querer que aquilo aconteça. Porque né, ele quer que... Ele tá se mutilando, né? Ele tá se martirizando, ele quer sofrer, ele quer passar pelo luto de ter tomado essa decisão, de ter sido ingênuo, de achar que ele ia conseguir controlar a criação dele, né? Isso. E vamos falar que, pô, a cena do teste Trinity lá, a explosão, ela é um espetáculo, talvez a gente já fala mais dela, mas a cena... Vamos falar de tudo, hein, que a gente tá com um tempo curto. A cena depois... Quando ele vai dar o discurso... A melhor cena do filme. Aquilo é extraordinário, porque ela passa uma ambiguidade muito legal. Sutil, tá? Cena super, super econômica. Putz, mano... E que eu também... Tipo, eu não tava esperando por aquele tipo...
Você vai falar que o Nolan é insensível? Aquela cena é de uma puta sensibilidade, velho. De novo, é do jeito Nolan, você entendeu? Quando a gente fala que o Nolan é insensível, é em certos tipos de cena, em certos tipos de representação. Eu acho que ele é muito bom nessas, quando ele usa um recurso técnico, quando ele usa uma rima visual, quando ele usa o som... Ele consegue ser extremamente emotivo. Ele mexe com a emoção pura da pessoa. Ele vai na fonte, você entendeu? Agora, quando é aquela coisa de ser um olhar, de ser um silêncio, de ser uma coisa mais, sabe, entre duas pessoas, tal, é aí que eu acho que... E nesse filme, ele vai aí, mas ele esquiva muito bem. É trilha alta. Mano, a trilha não para nesse filme do início ao fim. É trilha na cabeça o tempo todo. Eu até falei pro Victor que eu tenho uma sensação que esse filme ele tem algo de trailer o tempo todo. Porque é trilha o tempo todo, ditando ritmo, até de cena de conversa, o que é uma coisa que nos trailers sempre tem. Não tem cena em silêncio em trailer, né? Sempre tem trilha. E a cena, ela já entra acontecendo. Não tem nem establishing shot, não tem nada. É tipo assim... os caras tão num lugar, aí corta pra ele numa sala de reunião com as pessoas já no meio da conversa. Não sei o que lá, você acha isso? Ah, não, eu não acho aquilo. Aí corta pra outra pessoa, sabe? Frenético. Nesse aspecto é um filme que me lembrou bastante A Rede Social, que é um dos meus filmes favoritos. E que lida perfeitamente com essa transição, porque nem parece, mas lá na Rede Social tem umas 3 audiências rolando enquanto o passado é contado. Então... Tipo, e é isso, é paulada, vai pra lá, pra cá. Só que, diferente da Rede Social, tem esse uso da trilha que vai... Sei lá, me lembra até também um pouco o Death Note com aqueles embates lá, o L e o Kira, falando, né? Aquelas coisas de efeito e a trilha estralando. Tem isso, o que dá uma atmosfera muito opressiva no filme, o tempo todo, tipo, ficava assim, é pesado, é um filme... É essa tensão que eu tô falando que existe dos outros filmes do Nolan. Mas essa cena em específico, eu falo que ela é muito... Tem uma economia ali, Puta, dava pra... Não é que dava pra errar. A cena ia ser boa. A cena ia ser boa. Eu sabia que ia ter uma cena assim. Não é por nada, mas eu tinha certeza. Eu falei, cara, é óbvio... que vai ter o teste primeiro e depois que ele souber da bomba, vai ter um momento ali meio surreal onde ele vai ver o efeito da bomba meio misturando com o efeito da... Eu já tava vendo que isso ia acontecer. Só que o jeito que ele faz cara, primeiro, ele não põe quase nada da sobreposição óbvia de que seriam as pessoas explodidas, as pessoas mortas, as pessoas derretendo. Até tem um pouco as pessoas... A pele, né? Mas é um flash que apaga. E o que ele faz? Ele põe as pessoas rindo freneticamente e põe em slow. E abaixa o som da risada. Porque ele tá meio que num transe. E aí a risada parece choro, a felicidade parece desespero. Às vezes vaza um grito, o grito se transforma numa risada. Porque vem um grito de uma criança e depois vem a imagem, né? Acho que é de uma mulher, né? Que tá rindo histericamente. Primeiro parece que é um puta de um grito de desespero. Aí... Cara, que cena, cara, que cena. As pessoas encolhidas num canto, que pode ser pra se proteger da bomba, mas não é, na verdade as pessoas... em êxtase ali, né, aquela coisa, então... Cara, e não só conceitualmente, mas tecnicamente falando, porque a gente tá falando de um filme em que o Nolan disse, tem 0 tomada de CGI. Não tem computação gráfica no filme. Tudo que você vê é filmado. A película captou tudo. Aquela coisa impressionante. Eu quero muito saber como que eles fizeram, até mais do que a parte da bomba, porque eu já tenho, né, uma noção, ideia, eles já falaram, mas aquilo lá... Da pele? É maquiagem, eu sei, mas como acontece ali de uma forma tão... a terra também sendo consumida pelas chamas. Tem uns momentos que... Eu tenho muita dúvida pra saber os efeitos das partículas, cara. Das partículas também, porque é um negócio muito da hora, velho. Muito legal, cara. E aí, de novo, uma galera aí falando, o filme é só diálogo, porque o som... Ou porque, e daí que o Nolan falou que não tem CGI? Cara... Tipo, olha só essas cenas, cara. Que as pessoas acham que o filme é porcentagem, né? 95% do filme é só diálogo. Tá bom, mas tem 2 ou 3 cenas que ressignificam todos esses diálogos. Esses diálogos existem pra gente chegar nessas cenas. E os diálogos que vêm depois são afetados pelo efeito dessas cenas. E eu diria que é pelo menos umas 5, talvez. Assim, mas né? O cinema não funciona assim. Não. E outra... não.
Tipo, não é uma conta demais, né? Ah, não, 90 minutos de diálogo e 5 minutos de efeitos especiais. É desse jeito mesmo. E aí você vai ficar impactado com esse... Estamos falando de um filme de época também. Sim. Isso também tem que ser levado em conta. Claro. Porque até filmes atuais, gente, é normal existirem aqueles efeitos de computação gráfica, que são os chamados os efeitos invisíveis, para compor certas partes do cenário, para ajudar a contextualizar mais o cenário, né? Insere umas árvores aí, insere uns prédios atrás. Sim. Facilita muito, né? Facilita muito, cara. E assim, outra coisa que as pessoas falam, pra que tem que ser um IMAX gigante se as cenas são só de diálogo? Cara, você que tá diminuindo as cenas de diálogo, está dizendo que uma cena de diálogo tem menos importância, visualmente falando, do que uma cena de ação. Sendo que, por exemplo, não é só cena de diálogo, tem as cenas da cidade, que estabelecem a geografia daquela cidade que foi criada do zero. Tem a questão da ligação dele com a terra dele, com o Novo México, que é onde se passa o negócio, onde ele vai mostrar aqueles canyons, aquelas coisas que realmente usam a dimensão da tela. E poderia ser CGI facilmente num outro filme, mostrar exatamente, lá a poderia gravar só num lugarzinho, É Los Alamos, né? É Los Alamos, exatamente. Aquilo lá poderia ser puro CGI. Sabe quando ele tá indo com o irmão dele, que o irmão dele é uma peça fundamental do filme, inclusive, quando eles estão indo acampar e tá ventando pra cacete, aí eles saem numa cena noturna olhar o céu, a estrela, as estrelas, o plano é abertaço e mostra aquela tendinha deles minúscula, trepidando no vento e aquele, sabe, algum outro arbusto. Tipo, por que isso é menos importante de ter uma dimensão na tela do que a explosão da bomba atômica? Você entende? É um jeito de olhar cinema muito bizarro, gente. Porque vocês estão hierarquizando. A tela tem que ser boa só quando explode prédio. Não. Não, e isso aqui, não sei você, mas eu tô falando, não é nem pela pessoa que, o espectador médio, assim, que vai ver o filme e não fica reparando nos detalhes. Tô falando de comunidade crítica mesmo. Falar de desdenhar do cara dizer que, pô, é um mérito, sim, não ter uma tomada sequer de claro efeitos digitais. E assim, o meu ponto é que faz diferença no filme. Faz. Ele fez assim e não é capricho, você entendeu? Ele fez assim, inclusive aquele efeito da pele, que tem algo bem de artificial ali, tem uma coisa de, digamos, ele não é mega convincente, porque né? Tá sendo dizimado, tem as luzes ali, é um delírio. Mas é muito mais legal que seja assim do que mostre osso, é muito mais legal, porque fica áspero, fica um negócio meio mais lúdico, e como é de época, e tudo tem um aspecto mais antigo, é difícil explicar, parece luz de halogênio, sabe? Parece luz de bulbo. Mano, é muito interessante. É um tipo de estética que é tão difícil de ver, porque hoje em dia você faria o que você quer, o que você consegue fazer, né? Você vai lá e fala, não, quero fazer a galera derretendo, põe um frame de todo mundo derretendo. Legal. Mas como você não vai fazer isso, você busca um negócio que você não vê nunca. E inclusive na cena da explosão em si, pô, era essa que eu falei, né? Ali eu tomei um susto que eu não tava esperando. Do barulho que vem depois, né? E eu não... Sim. Eu até dei dei uma pulinho pulada, assim que... Eu fiquei arrepiado. E é incrível sendo bem porque sincero. O lance, o uso do som e da ausência dele naquele momento, né? Quando... Não é só sobre quando ele chega, mas é quando ele não existe. E a gente vê a luz, a gente vê aquele... Um dos únicos momentos de silêncio do filme inteiro, incluindo as cenas de diálogo. E o respiro ele não tira do a trilha personagem nunca. ali. Então... Não, eu tô dizendo, ele põe trilha pesada nos diálogos, e aí na hora da explosão da bomba é uma cena, cara, que tem uma coisa, né, de tipo, o filme ele te prepara pra usar esse efeito, que ele põe os personagens, né, assistindo de pontos diferentes. Pra criar essa divisão de distância, que é uma verdade, né? O som vai chegar depois da luz mesmo. E aí a brincadeira é que é tão impressionante a explosão que aquele microsegundo ele parece, dura muito. Isso mesmo. Porque os caras estão vislumbrando um negócio tão alienígena, de uma dimensão tão sinistra, que aquilo dura muito. E depois chega o som de novo. É como se você esquecesse do som. Você tá vendo um negócio e fala, meu, que é isso? E aí vem o som depois ainda, entendeu? Quase como se fosse um delírio de, caramba, eu já tô extasiado, isso aqui já é demais pra mim. E aí vem o som. E antes disso até, tem a filosofia ali, né? E agora dá tempo de pensar, a morte. Caramba, porque vem essa fala ainda no finalzinho do silêncio, né? No silêncio. E aí sim... Que o filme começa com essa fala, né? O filme começa com esse... O Nolan gosta muito de fazer isso, né? Não começa não.
É com a amante dele, a Jean Tetlock. É depois, de novo. Começa assim. Começa com Prometeu. Sim, perfeito. Mas tô dizendo assim, eu me expressei mal. O que eu quis dizer é, se estabelece a história do Prometeu Isso. e das falas famosas, e aí ele começa contando o mito do Prometeu escrito na tela. Tô falando, o Nolan gosta de fazer isso, de pega uma música, pega um poema, pega um negócio e aí isso aí vai ser um fio que vai te levar pelo filme inteiro, né? É muito, só que aqui fica muito elegante, muito bem feito. Que é isso, no começo do filme tem. Aí depois tem a amante dele, ele fala isso. E aí, só que ali é num contexto de desejo ainda. É. E ela também representa isso, né? Tudo que ele quer ser o cara descolado, ele quer ser o líder, ele quer, né, tudo aquilo ele ainda não é. E aí você vê ele o filme inteiro buscando o que ele quer. E aquele é o momento onde ele vê pela primeira vez que talvez o que ele quis seja horrível. E eu acho que o filme, até na hora que ele vai comemorar, quando ele vai dar os discursos, quando ele sai lá e comemora, você já vê que o semblante dele já caiu ali. Já mudou, Tem Foda, né? uma Foda. epifania ali, né? É foda. Porque na hora que vem a frase, tipo, beleza, você chegou onde você queria. Você se tornou o que você tava querendo ser. E eu não sei muito bem, mas acho que historicamente ela é, né, uma frase atribuída a ele. Eu não sei se em algum momento ali ele... Eu acredito que sim. Ele falou. Então, e é legal ver como isso... Porque ela tem um recurso narrativo ali, né, de amarrar essas coisas. Mas, se eu não me engano, historicamente falando também... rolou isso, né? Era uma conexão que se fazia, né? Não sei se por ele mesmo, pelos outros, né? Da história do Prometeu. Bom, eu queria falar então sobre... Porque assim, quanto mais eu penso sobre esse filme, mais eu gosto dele. Então já é um dos filmes prediletos meus do Nolan, com certeza. Gostei muito mesmo, acho que... Putz, filmaço. Mas eu queria falar do aspecto que eu não gostei. A única coisa do filme, assim, o pelo no ovo, assim, que eu vou falar... Ainda é aquilo lá, né? Tá. A gente conversou, eu acho que é uma coisa que faz um certo sentido. Que é o seguinte, o filme tem um plot twist, porque o Nolan tem plot twist em todos os filmes dele, né? Ele é o rei do plot twist. Quase todos. Mas ele gosta disso, ele gosta de ter um mistério. E ele usa bem, é interessante o jeito que ele usa normalmente. Mantém uma tensão no filme o tempo todo, né? É legal. Só que o plot twist desse filme não tem problema ele ser um plot twist mais assim de histórico, de intriga. É legal. E é legal que um filme biográfico tenha isso, Tenha né? isso, exatamente. Alguma coisa de intriga, de passação de perna. É um detalhe da história, pelo menos na parte mais científica ali e política, tirando a parte da Segunda Guerra, que não é de conhecimento geral. Sim, então, pouca gente sabe desse lado da história, sim. Mas o que eu acho é que o personagem do Downey Jr., ele não é construído o suficiente nesse sentido para que quando a gente sabe que ele é o vilão, entre aspas, né, gente? Quando a gente sabe que ele é o antagonista do nosso protagonista, a gente fala, caralho, que traidor da porra que é esse cara. Não tem esse efeito pra mim, entendeu? Pra mim também não teve, não. Eu acho que deveriam ter mais momentos onde ele ajudou, mais momentos onde ele tava junto, mais momentos onde ele tava lá. Ter o dedo dele, né? O dedo dele pra ajudar, onde o Oppenheimer fala sobre ele, agradece ele se aproxima de pessoas que o Oppenheimer gosta, sabe? Mais claro, uma presença mais viva na nossa memória, pra que quando a gente descubra que é ele, seja chocante. O filme faz um desenho. Porque o Nolan, assim, acho que dificilmente dá pra gente acusar dele não ter feito, dele absolutamente não ter feito aquilo. Porque, mas ele dá um jeito de pôr um pingo aqui, outro ali, pra falar, não, mas tá vendo? Naquela cena... Ele é muito matemático, entendeu? Então ele faz. É aquela ceninha lá que eu te falei, que eu peguei, que eu até te falei do diálogo, né? Quando ele entra lá, a primeira vez que o Oppenheimer conhece ele fala assim, não, eu não segui pelo... Eu sou que te falei, pô. Não, mas eu falei do humilde. Verdade. Que ele chega lá, né, fala, eu sou um vendedor, eu sou um self-made man, eu aprendi tudo por conta, tal. E aí depois eles continuam, daí toca, né, a cena e tal, na hora que tá falando do Einstein, aí no finalzinho do diálogo, ele fala, né, acho que é por isso que você virou só um humilde vendedor de sapatos, né? Daí ele fala, não, só um vendedor de sapatos. Sim, não, desculpa, é porque a gente tirou duas coisas dessa mesma cena, né? Realmente. E é porque o que eu tinha pensado disso era que ele fala ali de um jeito, já estabelece uma certa admiração
pela figura do Oppenheimer, pelos cientistas em geral, e até uma certa possível inveja, porque ele fala, não, eu não tive formação, né, oportunidade, eu sou um autodidata, então, né, eu busquei o conhecimento, não tive essas coisas que vocês, cientistas, de fato tiveram, então... Tá meio estabelecido ali, não dá pra falar... Não é alienígena o cara chegar e dar uma dessa. Se você para pra pensar, existe. Só que não existe do ponto de vista emocional. Então existe só na matemática. Não tem densidade. Né? Tipo assim, é claro que um cara que ficou ali na sombra, vendo um monte de gente cheio de ego, super poderosas, poderia depois passar a perna neles. Além Sim, dele ter sido humilhado ali, né? Dele, pelo menos ele se sentiu humilhado com... Mas até essa humilhação, como não tem muita construção do personagem, você olha e fala, tá, mas ele é tão insípido esse cara, por que ele não aceitou bem? Ele era um cara meio de backstage. Qual que é a dele ficar meio, tipo, levar pro coração, entendeu? E aí depois tem uma outra coisa que eu acho que justifica a favor, apesar de eu concordar com você totalmente, mas justifica pra mim, é que também estabelece o ego dele de achar desde o início que por culpa do Oppenheimer o Einstein pegou uma bronca com ele. Então, isso é muito foda. Então, assim, realmente não dá pra falar que não existe. Não então, mas tem, é muito não no tem final. Dá uma rushada. Assim, no finalzinho, começa a adicionar isso que é muito interessante. Se o filme tivesse dado um jeito de lembrar isso mais algumas 2, 3 vezes, sabe assim, de algum diálogo muito foda, eles à noite conversando, tipo assim, não, mas o Einstein não gosta de mim, alguma coisa que o Oppenheimer falou, alguém tivesse falando, mas você nem sabe o que eles conversaram. Mas essas coisas a gente sente, eu sei como é que é, eu já fui muito passado pra... Tipo assim, muita gente já fez pouco de mim, então eu já sei como é que é, tal. Sabe, aí na hora que viesse essa cereja do bolo, ia ser tão da hora, é muito da hora já. Já é uma delícia, porque é uma sacada muito boa. E por que o Sexto Sentido é tão foda, o plot twist? Porque já tem ao longo do filme inteiro as coisas que fazem a gente... Não perceber, mas deveria ter percebido. Isso, né? Então, ali... Pô, eu não tô nem falando que é ruim, só não... Poderia ter uma dimensão. É uma coisa que não funciona no filme, muito. Ela funciona, legal. Ok, tá ligado? Mas ela não tá à altura do resto. Eu gosto de ver, assim, o personagem que ele é até enigmático, do Downey Jr., e de repente ele vira a chave e ele é um escroto. Mas falta mesmo pro fator surpresa. Não que, tipo, pro desenrolar dele, mas pro fator surpresa falta mesmo isso aí que você falou. Sim, eu acho muito fera, assim. E aí a cereja é você ver... O Victor até falou que ele tiraria aquele diálogo do cara falando assim, vocês... Não sei, eu pensei... Você já não pensou que eles poderiam estar falando de algo um pouco mais importante? Aí é o filme sendo já um pouco mais retórico, que eu gosto de falar, né? É o filme sendo um pouco mais, tipo... É isso aqui que a gente tá querendo dizer, sabe? Assim, beleza, é um pouco mais apontando pro lugar, mas é um detalhezinho. Não, realmente. Eu acho que ajuda só a dar um gancho, até assim, ajuda a entender um pouco mais o personagem, já que ele muito bom, né? Porque daí porque é um motivo pra entrar a cena finalmente da gente vendo aquele diálogo, né? É o gancho só pra gente ver aquele diálogo. Não, e a gente falou da cena lá do discurso ser a favorita, mas... Essa pra mim é pau a pau, até porque... sei lá. Porque é o fim do filme. E é uma conclusão tão precisa, né? De, tipo, além de mostrar... O bagulho é um balé mesmo, né? Porque esse final é muito no ponto. Ilustra o ego do cara. Termina o filme muito em cima. Mostra que, tipo, ele é muito menos importante do que ele pensa que é. E que os caras ali, eles estão preocupados com uma coisa muito, muito além. Então, e tem até uma dimensão de mostrar, inclusive... O quanto eles ficaram imersos nessa loucura deles de ir atrás da parte científica, ignorando os impactos, tá entendendo? E é engraçado como tem aquela cena que o Oppenheimer entra lá na hora que ele vê as discussões políticas que estão acontecendo, os cientistas discutindo, ele tira a folha e ele vai imediatamente defender a bomba. Quase como num impulso, tipo, galera, como assim, gente? Estamos quase lá. Vamos aí, a gente tem motivo sim, a gente vai ajudar a acabar a guerra. Ameaça, e os cientistas, tipo, não, pode crer e tal. E depois mostra aquele outro cientista, que é o cara que passa o creme, que fala da bomba H, que ele ainda tá nessa. Sim. O impacto da bomba não foi o suficiente pra tirar o cara desse delírio. E tem um momento que ele vai lá e testemunha contra o Oppenheimer, eles trocam um olhar e dá pra ver o Oppenheimer percebendo ele no cara. Tipo, como essa cena pra mim é como se fosse a contraposição da cena onde ele defende a bomba pras pessoas naquele discurso. De tipo assim, o cara vai lá, depõe contra o amigo,
gostando do cara ainda, e cumprimenta ele olha e fala, meu, ele e essa ainda... é uma reviravolta boa, né? É melhor do que a do Downey Jr. Eu te falei isso. Pra mim, essa cena desse cientista é mais poderosa. Na hora que você vê, ele tem uma coisa de emoção, um jogo de olhares, você fala... Ele nota no cara a cegueira dele. Ele fala, cara, ele ainda tá, né? Ele quer fazer. Por quê? Porque a bomba que eles fizeram é do Oppenheimer. A bomba H vai ser do cara. Então ele ainda tá obstinado com o negócio dele. E ele já era alguém, assim, que o tempo todo mandava umas respostas meio atravessadas, assim, né? Igual o Oppenheimer sempre foi um cara azedo, que envenenou a maçã do professor. Mas aí o Oppenheimer bancou ele por muito tempo, até quando, tipo, os outros já estavam, deixa esse cara maluco, lá, né? Quer ir embora, vai embora. Então, bancou o cara, mas ao ver, tipo, não, cara, pra que continuar? Aí ele pegou a bronca. Aí ele... de certa maneira, traiu a amizade, né? Sim. Traiu a amizade. Sim. E é legal também no final, quando... Outra coisa que eu amo da parte do Einstein, de falar isso. Meu, quando os caras vão descartar você, vão fingir... Vão fazer uma homenagem fingindo que é sobre você, mas é sobre eles. Muito foda. E aí esse cara, de novo, lá, indo apertar a mão do Oppenheimer. Né? A ironia por trás de tudo. A esposa... Muito foda. Rechaçando ele com o olhar. Não, ela não cumprimenta. Não cumprimenta. Então, esse filme é muito no ponto. Eu acho que, olha, vou falar uma coisa pra você, cara. O Nolan, ele... E, de novo, tem uma parte do que a gente tá falando que só quando você assistir você vai entender. Que tudo isso é um drama feito de um jeito bem pouco ortodoxo. É bem a cara do Nolan. As cenas são rápidas, os diálogos tem algo de marcado, tem algo de ligeiro. Ela corta muito, não tem respiro. Não é puramente emocional. Não é muito emocional as cenas. Tem muita outra sensibilidade, sim, mas é do jeito... Do jeito do Nolan. Isso é muito legal, porque ele não abandonou a identidade dele. Tem essa frieza do Nolan, tem essa coisa meio matemática. Mas ele falou, eu consigo transformar isso num drama de época. Ao invés dele virar outro diretor, ele pegou as fraquezas dele e falou, mano, eu vou dar a segunda marcha nisso aqui. Eu vou fazer um drama com tudo que eu tenho pra oferecer. Então eu vou escolher um bom parceiro, vou fazer uma trilha pesadíssima, forte, vou cortar mais, vou deixar adrenalina, os meus filmes têm passos, os meus filmes têm ritmo. E ele fez, cara, ele conseguiu. E é só gente foda, né? O diretor de fotografia, o Voight von Reutemann lá, premiado. O compositor, o Ludwig Göransson, não sei nem falar. É uma galera com um nome tão... Sim. Né, premiado, assim, atores. Até o figurante tem 3 Oscars, mano. E esse negócio, brevemente comentar sobre o fato que eu acho que esse negócio de subutilizar ator meio que não existe, porque eu acho que o cara escolher ótimos atores pra personagens que vão participar pouco, mas que terão um papel fundamental, pra mim tá pronto. É igual, pra mim esse argumento é parecido com o argumento do cara que fala, pra que precisa ver na telona se 95% do tempo é diálogo? Tipo, uma participação do ator bem participada, tá ótimo. E tem um lance conceitual aí, eu descobri a Emma Thomas, a produtora, que é a esposa do Nolan, ela falou... Cara, na época lá, eles reuniram os cientistas que eram os rockstars lá, né, da ciência. Então fazia sentido colocar essa gente... Muito legal. Então, é isso. Oppenheimer. Baita filmaço. Gostei muito, a gente gostou muito. Sim. Acho que pode frustrar muita gente. Espero que não. Não, mas e assim, muitas dessas coisas que a gente tá vendo como virtude é interessante, porque outros podem realmente ver como um defeito. E é interessante, gente. Interessante. Se vocês tiverem aí, né, umas opiniões bem divergentes, vão falando aí, porque a gente É um filme longo, 3 horas e tanto... Tem tudo isso, mas é um filme que eu acho que tem ritmo, tem passo. Tem um momento que eu achava que ia barrigar, não barriga. O negócio dá uma terceira marcha sinistra, que é logo depois do teste da bomba, logo depois do discurso dele ali, tal. Começa a voltar meio ali pros depoimentos. Parece que vai mesmo, mas aí... que vai dar uma perdida, mas aí entra a personagem da esposa dele, forte... E aí entra a personalidade dela que você não conhece ainda, e aquilo ali ganha uma dimensão muito bacana, então... Sim. Filmaço. E tipo, a gente não pontuou, mas o Robert Downey Jr., mesmo com certa densidade ali que falta nele, ele tá bem exausto também. Muito bem. Cara... Espero vê-lo em mais papéis desse tipo, porque ele fez um arquétipo ali, uma parada que ele consegue fazer bem.
Que é essa coisa do cara que esconde um segredo, um cara que tá meio ali mastermind. Tem uma sutileza ali nele, né? É algo contido. Que eu gosto muito. Uma fragilidade. Eu acho que é muito poderoso e a galera deveria usar mais. E então, assim, eu não vou ficar surpreso se um ou outro aparecer na temporada de premiações. Eu acho que deveria. Eu acho que a academia Murphy, tem algum estigma com o Nolan também, sabia? Nisso. Dele não fazer drama, tal. Acho que eles penam pra dar indicação de Oscar para atores de filmes do Teve Nolan. que ser o Heath Ledger mesmo, aquela coisa de outro mundo. Mas nesse filme eu acho que deveria. Que tem potencial, sim. O protagonista, cara, poderia muito. Os caras não adoram gente que emagrece, que faz essas poderia loucuras? Muito. Tem tudo, tá? Ele ticou todas as... eu falei que ia falar sobre as cenas de sexo, que a gente tá pra encerrar o podcast, tá? Vai acabar o vídeo. Só que o que acontece é assim, só da cena de sexo que é... Tipo, tem uma cena de sexo no filme, tem outras que funcionam legal. Tem uma até dos dois conversando pelado. Não são de sexo, mas são cenas sexuais, né? Isso. Que, ok. Essa cena onde eles estão transando, gente, e aí, tipo, a menina sai do colo do cara e vai pegar um livro. Tipo, tá tudo bem. Não é que a cena não funciona. Funciona. É super passável. E aí ela faz ele ler lá o trecho do Prometheus, onde ele fala que ele vai virar o Senhor dos Mundos lá, né? O Destruidor de Mundos, tal. Meio que como se fosse pra dar uma pimentada no ato sexual deles ali, né? Eu não tô brisando, é isso mesmo, né? Ela pega, ela para o ato e fala assim, calma só um segundo, vamos dar uma tunada? Mas parece se liga, lê aqui, ó, lê essa frase. Aí ele lê e tipo, o bicho fica brabo, tá ligado? Ele liga a velocidade 5 do Creu, beleza. Tipo, só que a cena tem toda a mise-en-scène da parada é meio, não sei, tá lá. Ela é meio estranha assim, mas depois eu acho que o filme também mostra que aquela personagem, ela é uma figura meio... É legal. Eu imagino uma pessoa fazendo isso, só que, sei lá essa cena, tá ligado? Sei lá essa cena. Assiste aí, eu quero saber o que vocês acharam da cena de sexo do filme. E tem aquela, né, eu acho que é interessante conceitualmente quando eles estão só conversando, que eles estão ali os dois despidos. Tem uma questão filosófica ali, né, é metafórica. Eles estão bem clara, pelados, né, Sim. mas eles também estão despidos de todo... Não, porque é o momento que eles estão sendo mais honestos um com o outro, né? Que ele tá falando que ele não vai voltar, e ela entende por quê, porque, porra, um adultério que acontece, bababá, e ela também está despida, tá nua, porque era a última segurança dela era poder contar com ele, agora ela não tem mais nada, então é uma cena legal. Cara, muitos acertos nesse filme, galera, assistam, e se puder, assistir numa sessão que tem um som bom. Ou num senhor sistema de som na sua casa. Num smartphone. Isso. Num iPhone vale 5, tudo, iPhone cara. de botão. Mas assiste. Assiste. Fala tchau pra eles. Tchau, gente. Comenta aí, vai, por favor. Tchau.